Estamos gravando. Beleza, então. Pois, gente, boa tarde a todo mundo. Estamos aqui presentes na mesa 3 da segunda edição do Quadrital, História em Quadrinhos e Literatura, Adaptações e Interseções. Eu sou o professor Ricardo Jorge e vou coordenar a mesa aqui hoje, nesse horário, tá? Eu estou presente, vou apresentar o trabalho, o papel enunciativo do arqueólogo em adaptações literárias em quadrinhos, Juan Bois, Franz Kafka e Edgar Allan Poe. Tá? Temos aqui, eu acho que está aqui o Elton, né? O Elton Clístenes Soares da Costa Júnior, a tessitura de Frankenstein Isso. entre o mangá de Junji Ito e o romance de Mary Shelley, né? É, Temos aqui a Letícia Veiga Castelo Branco, também, né, Letícia? Desenhando sutilezas, análise de adaptação em mangá do romance Avalize do Professor. E, finalmente, o Edson Teixeira do Nascimento, acho que também está aqui, né, a não ser que seja homônimo. Machado, em quadrinhos, a adaptação de Helena sobre a estética do mangá, tá? Lembrando que cada um de nós vai ter direito a 20 minutos de apresentação. Eu estou achando isso um luxo, porque uma parte das apresentações é entre 5 e 15, 20 minutos é um luxo pra caramba, tá? Então, que a gente possa fazer o melhor uso possível desse tempo e depois abrir para os debates, tá certo? Eu só vou começar, gente, porque eu estou aqui como primeiro da ordem. Eu não quero que a tia Alessandra, querido, depois venha reclamar comigo que eu não segui a ordem que está proposta. Tá? Eu não tenho nenhuma culpa em relação a isso. Tá? Então, vou tentar abrir aqui o meu... Agora, se der problema também para abrir aqui o meu arquivo, passo logo para o Elton e aí a gente vê como é que faz. Eu estou tentando aqui abrir o meu arquivo. Não sei se eu vou conseguir. Vocês me ouvem ainda? Sim, sim. Tá, é porque a minha imagem aqui travou. Só isso. Você está mexendo também, pelo menos para Você está mim. mexendo, eu estou mexendo para você, né? Tá. Então, o problema é aqui comigo, o meu computador, que está realmente travado. Usuários de Macintosh, aposto que não tem esse tipo de problema. Por que que eu acho isso? Gente, estou com um problema aqui para exibir. Eu estou totalmente travado. Gente, eu vou... Pior que se eu der um F5 aqui, cai a gravação, a gente vai ter que entrar na sala todo mundo de novo, né? Não, a gravação não, a sala não cai, não. Que eu sou. Então, não cai? Não, pode sair, se você quiser, pode sair e entrar de novo, que tá Tá. tranquilo. Então, para não atrapalhar o andamento, eu vou pedir para o Elton a gentileza de fazer a apresentação. Pode ser, Elton? Opa, agora... Não, agora tá, agora só para falar que ia passar a palavra e meu computador voltou a querer funcionar. Pronto. Espero que eu consiga compartilhar. Deve estar aparecendo aí para vocês, eu suponho, né? Apareceu. Aham. Apareceu, né? Então, pronto. Eu vou dar aqui a tela cheia, espero que não dê problema. Está aparecendo direitinho a tela cheia? Apareceu, mas tenta passar os slides só para ver se está passando os slides. Tá. Aí Está tá, passando? tá sim, tudo ok. Certinho. Maravilha. Então, acho que nós podemos evitar a sobrecarga com o pessoal da Adobe hoje. Mas vamos lá. Então, gente, como eu falei, a minha apresentação, tá? Relativa à questão de uma proposta que foi feita por Thierry Goustin, em 2011, né, num livro chamado Bande dessinée Narration, Système de la Bande dessinée 2, o segundo volume do Sistema dos Quadrinhos. Tá? Eu sou o professor Ricardo Jorge Luciana Lucas, sou professor aqui do curso de jornalismo e da pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, e no momento eu estou também... Alguém pode dar o print para mim dessa tela, por gentileza, que eu vou precisar dela depois, tá? Obrigado, desde já. E também estou na condição de pós-doutorando na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, na ECA USP, sob supervisão do professor Valdomiro Vergueiro, tá? Esse print é importante, que eu tenho que comprovar que eu estou colocando o slogan, as logomarcas da USP e da ECA na minha apresentação. Mas vamos lá. Ô, meu querido, obrigado, tá? Então, vamos lá. Então, como eu falei, minha proposta é discutir como
professor Thierry Gustin discute a questão da artrologia, né? O volume 2 do Sistema dos Quadrinhos é uma expansão do volume 1. Esse volume 2 a gente não tem ainda traduzido no Brasil, tá? Ele faz alguns ajustes de rota em relação ao primeiro volume, tá? Ele vai falar de artrologia restrita e tudo mais no primeiro volume, e aqui ele vai ampliar um pouco a noção de artrologia como uma instância narrativa e enunciativa, principalmente enunciativa, própria dos quadrinhos, tá? E eu vou fazer algumas considerações bem breves, com base em duas adaptações feitas por um quadrinista espanhol, pouca gente conhece aqui no Brasil, praticamente não tem obras produzidas no Brasil, que é o Juan Buá, que fez, dentre outras coisas, uma versão em quadrinhos, uma adaptação inspirada, como diz ele, na Metamorfose do Kafka, e uma adaptação, que ele assume como uma adaptação de A Verdade sobre o Caso de Monsieur Valdemar, de Edgar Allan Poe. Os dois trabalhos reunidos num livro chamado Grandes de lo Macabro, de 2009. Tá? Esse é o Juan Boá, tá? Nascido em Barcelona em 45, que tem um currículo relativamente vasto de produções na área de quadrinhos, tá? Desde quadrinhos, começou com 16 anos trabalhando com quadrinhos adolescentes femininos, passou por quadrinhos de guerra, ficção científica, quadrinhos eróticos, super-heróis, e aí alguns desses trabalhos saíram no Brasil pela Abril, quando ele estava à frente do título da She-Ra, tá? No final dos anos 80, tá? Ele até hoje trabalha fazendo o Fantasma, do Lee Falk, né, na Suécia, para a editora sueca, que faz a versão do Fantasma, perdão, e também fez nos anos 80, junto com a She-Ra, o Masters of Universe, né, o He-Man, para a London Editions, na versão britânica dos quadrinhos do He-Man. Tá? Então, é provável que já fez algumas coisas para Marvel, revistas de terror, então é provável que a gente tenha lido alguma coisa dele sem querer, sem ter o nome dele efetivamente assinado. A principal criação dele, só para apresentar aqui em Minas Gerais o Juan Boá, é um personagem chamado Robin, o vagabundo, né? Que ele já mencionou em várias entrevistas que era o alter ego dele, tá? E esse Robin é um senhor de idade, bem casado, endinheirado, tem uma vida estável, tranquila financeiramente, que um dia larga tudo, larga o casamento, larga o dinheiro, larga a casa e vai viver como um vagabundo, e vai ter uma outra percepção da vida como um vagabundo, a pessoa que abriu mão de tudo que tinha para ver a vida sobre outros olhos. Tá? O título que eu citei aqui, O Grandes de lo Macabro, tá? Foi publicado originalmente na Espanha em 85, apenas com adaptações, inspirações de contos de terror e de suspense, do Conan Doyle, do Victor Hugo, do A.P. Lovecraft, tá? E em 2009, há uma nova edição desses trabalhos do Juan Boá, né? Reunindo também 10 histórias de criação própria, tá? Que já tinham sido publicadas em outras revistas nos anos 80, final dos anos 80, na Espanha. Não vou comentar aqui, mas boa parte do trabalho do Juan Boá é ligado, de algum modo, a um período histórico pós-franquista, né? Pós a ditadura do Franco, Francisco Franco, na Espanha, tá? E aí, acho que é uma coisa comum em países que saem de ditaduras, há uma expansão artística crescente no país nesse momento posterior, tá? Bom, quando a gente discute questões ligadas à adaptação de textos literários para formato quadrinístico, a gente sempre vê questões do tipo: o que analisar, se é a transposição do texto literário, se é a fidelidade em relação ao texto-fonte, se é a liberdade criativa, se é a criação de imagens que vão se relacionar com o texto verbal, se é outra coisa, e como analisar, tá? Lógico que modos de analisar quadrinhos e adaptações literárias tem aos montes, tá? Como eu falei, eu vou fazer uma pequena passagem por esse modo da artrologia proposto pelo Gustin e ver o que a gente consegue obter de resultados, pelo menos iniciais, tá? Então, a gente vai trabalhar com aquilo que o Gustin vai dizer, né, em termos de enunciação dos quadrinhos, do que ele chama de posturas do narrador. Eu não vou chamar de narrador, eu vou justificar daqui a pouco, eu vou chamar de recitante, e do mostrador no quadrinho.
E vai dizer o Agostinho que essas posturas de um e de outra instância enunciativa, elas de algum modo se coordenam o tempo todo nos quadrinhos. Ora se complementam, ora divergem, ora uma dá espaço à outra. Tá? A gente vai ver um pouco como é que isso funciona, não só nos trabalhos do Bois, mas em alguns outros exemplos que eu vou ilustrar aqui para facilitar para quem não conhece. Tá? Uma coisa que me chamou a atenção durante a feitura desse trabalho foi um texto do Benjamin Fraser, né, Comics Beyond Text and Image, né, que ele vai considerar os quadrinhos como sendo corpos, no sentido mesmo de corpo, do Spinoza, em oposição à ideia do Descartes de corpo e mente. Tá? Por que eu faço essa breve passagem pelo estudo do Benjamin Fraser? Né? Uma das coisas que ele vai discutir, inicialmente, no livro dele, é o Eternauta, do Oesterheld e do Solano Lopes. Tá? E ele pondera que é curioso, ele diz, é ele que está dizendo, não sou eu, tá? Que o Oesterheld tinha feito o Eternauta inicialmente em forma de prosa e não de quadrinho. Eu não sei se essa informação procede ou não, é o Freire que diz, de qualquer modo. E ele diz que é visível na adaptação, ou na versão para quadrinhos, vamos assim dizer, do texto do Oesterheld, a abundância de texto verbal, né? E aí eu pego uma pequena tira, uma tira do Eternauta, para mostrar o volume de texto que disputa espaço com a vinheta, com as imagens dentro da vinheta, dentro do painel, tá? Mas, ao mesmo tempo, diz o Fraser, é possível encontrar momentos nas páginas, nas tiras, nas vinhetas do Eternauta em que não há nenhuma presença do texto verbal e a imagem consegue fluir livremente, tá? Como esse exemplo que eu estou mostrando aqui, tá? A partir disso, eu lembrei de outros exemplos que são, vamos dizer, opostos, mas corroboram com essa ideia do Fraser de algum modo, tá? Eu lembrei, lendo esse material dele, do Idiota, do André Diniz, né, que é a adaptação dele para o Idiota do Dostoiévski, que ele praticamente não usa palavras. Tá? A pessoa mais desinformada pode acreditar que o Idiota, na origem, não é um romance caudaloso de 600, 700 páginas. E, por outro lado, eu pego um trabalho que eu tenho quase certeza, a não ser que eu não tenha informação, que é, na origem, um trabalho quadrinístico, que é o da Alison Bechdel, o Fan Home, que trabalha com um excesso bastante considerável de texto. Tá? Estou pegando esses dois exemplos, do Idiota e do Fan Home, para mostrar que essa relação texto verbal e imagem nos quadrinhos não necessariamente tem a ver com o fato de, na origem, um quadrinho, uma adaptação ter vindo de um texto em prosa ou não, tá? E aí uma coisa que eu já faz bem uns 15 anos que eu bato nessa tecla, né, é lembrar que o narrador verbal, aquele que está no recordatório dos quadrinhos, não é uma forma vital para a narrativa em quadrinhos, porque narrar verbalmente não é um imperativo diferente do mostrar, que é uma característica intrínseca ao meio quadrinístico. Eu posso até não narrar, mas inevitavelmente eu tenho de mostrar alguma coisa, inclusive os balões de fala, mas eu vou falar disso lá no final. Então a gente passa para a proposição do Steam, tá? Que propõe o que ele chama de 3 pares de posturas do recitante, né? Recitante, recitant, porque em francês o nome de recordatório eles usam como recitatif, né? E aí eles diferenciam entre narrateur e recitante, né? Enfim, como fica complicado em português, eu até pensei em colocar recordador em algum momento, não seria muito estranho, então eu deixo como recitante, que a língua portuguesa adota, né? E o mostrador, que é o monstroter, que é aquele que mostra alguma coisa. Então, nessas posturas, vai dizer o Gustin, tanto quem narra no recordatório como aquele ser que mostra os quadrinhos, eles têm 3 tipos de posturas possíveis, de binômios, vamos assim dizer. Uma postura que é numa instância retraída, no sentido de neutra, você não percebe a presença de um ou de outro, ou intervencionista, ou seja, o narrador ou o mostrador chama a atenção para si. Você pode ter um segundo binômio, que é neutralidade versus implicação, tá? Ou você é neutro no sentido de objetivo, você apenas descreve, ou você é implicado e você interpela a atenção da pessoa para a sua própria existência, que é diferente, você faz chamar a atenção para si.
E uma terceira instância que é da lealdade, né? Você é leal, você é confiável, você é fiel àquilo que está narrando ou mostrando, ou você finge, né? Você é não confiável, tá? Vou mostrar aqui alguns exemplos de posturas para ficar mais claro, tá? Então, nesse exemplo da tira do Liberty Meadows, do Frank Shaw, por exemplo, a gente tem bem clara a ideia da neutralidade e do intervencionismo. As duas primeiras vinhetas mostram, basicamente, elas não narram, não tem ninguém narrando, tem alguém nos mostrando os personagens de Liberty Meadows chamando o Khan para brigar, e aí na terceira vinheta aparece um narrador que assume a narração e, ao mesmo tempo, corta toda e qualquer mostração e diz que, devido à natureza gráfica, a cena foi omitida para proteger pessoas sensíveis e tudo mais. Então, nesse terceiro quadro, você tem a intervenção, por exemplo, do narrador diante das imagens. Esse é um primeiro exemplo. Tá? Um segundo exemplo, do Art Spiegelman, A Sombra das Torres Ausentes, não sei se alguém leu aqui, em que ele vai experimentando diferentes modos de desenho. Desenho imitando a arte do Pafúncio, a arte do George Herriman, a dele próprio, ou seja, ele se implica como desenhista na obra. Se alguém leu aqui Daniel Clowes, o Wilson, ele faz muito isso o tempo todo. E, por fim, é um mostrador não confiável, fingidor, esse da tira do Le Chat, do Philippe Geluc, né? Onde você tem no primeiro quadro o gato dizendo que foi mostrar as tirinhas para o editor, para o diretor de redação. No segundo quadro, ele diz que é muito engraçado. E no terceiro, ele diz: você está de sacanagem comigo? E aí a gente percebe que a vinheta, ou o painel do meio, é um painel fingido que não nos mostra a realidade diegética. Espero que esses exemplos possam ter facilitado, tá? Então, a partir disso, o Agostinho vai dizer que a instância enunciativa maior dos quadrinhos, que vai articular imagens e textos verbais, vai ser o que ele chama de grande artrólogo, né? Grande artrólogo, né? O mestre das articulações, que é um ser que é fundamental para os quadrinhos, tá? Que não são nem 100% mostração, nem 100% narração, mas a combinação, ou melhor, a coordenação dessas posturas, tá? O Gustin vai dizer que o layout pode fazer parte desse papel desse artrólogo, mas eu não vou discutir isso aqui agora, porque não vai dar tempo. E aí nós chegamos da página 1 do Inseto, né? El Insecto, de Juan Bois. Ele diz que que é inspirado no texto do Kafka. E aqui nós temos o que eu vou chamar de uma mostração dúbia. Você tem a primeira vinheta mostrando, a partir do texto narrado, a gente vai inferir que é um sonho, mas a gente não tem certeza. Tá? Na segunda vinheta, nós temos o que seria provavelmente o ponto de vista do personagem, né? Não Gregor Samsa, mas aqui é Miguel, ele muda o nome. Na terceira vinheta, nós vemos Miguel vendo o próprio corpo em transformação. No quarto quadro, a gente vê o desenho de um escadavelho. E no quinto, nós temos o Miguel, a imagem nos mostra ele, acessa toda a narração, a palavra é passada a ele, ele vai reclamar que está tendo sonho, que é uma merda de trabalho, que ele está trabalhando muito, não sei o quê, que está tendo alucinações, tá? Então, a mostração aqui, ela vai até certo ponto nos deixando em dúvida se o que nós estamos vendo representa a realidade diegética da história ou não. Eu vou pedir só, não sei se alguém está contando o tempo, eu comecei a contar o tempo aqui atrasado, então não sei quantos minutos eu tenho ainda. Se alguém puder me dizer, eu agradeço. Você tem 7 minutos. 7 minutos? Ah, tá bom. Obrigado. Tá? Então, aqui a narração vai fazendo vai tendo aquela função do narrador onisciente, que faz questão de deixar também mais ou menos de modo fantástico a narração, e você tem uma mostração que vai, a todo tempo, vai mudando, vamos assim dizer, de posição e de estatuto. Estamos vendo o sonho, o fragmento do sonho, a explosão do sonho, estamos vendo pela visão do personagem, pelo ponto de vista dele, nós estamos vendo com ele, né? Estamos vendo uma outra coisa, de onde vem essa imagem do escadavelho, da quarta vinheta. Então, nós temos uma mostração que, de certo modo, é bem mais fluida, e por isso que eu chamo de dúbia, do que a narração. Mas aí, e também o João Bois faz isso em função do fato de que é um texto muito conhecido, né? Por isso que ele vai mudando algumas coisas, inclusive muda o final da história.
Quando a gente vira a página, e também é sempre importante a questão da virada de página nos quadrinhos também, a gente vê, efetivamente, começa a ter uma noção maior pelo sobrevoo na página de que Miguel está virando esse ser, esse cara velho que ainda não está denominado como tal, tá? E aí eu digo que a narração e a mostração, elas nos colocam numa outra categoria de percepção da narrativa, que é o que eu estou chamando aqui de onírico factual, né? Poderia se chamar de fantástico, simplesmente, mas dentro do âmbito da narrativa, eu digo que ela é onírica porque ela é fantástica, o sonho, né, se transforma, aspas, em realidade, ou podemos achar que ele continua sonhando. Essa é uma das interpretações possíveis, inclusive, do Metamorfose do Kafka, né? Algumas pessoas dizem que Gregor Samsa, na verdade, não acordou, ele continua dormindo e sonha que é o inseto monstruoso, né, o bicho monstruoso do Kafka, tá? E aqui também a gente vai tendo uma outra possibilidade de mostração, que é na última tira, você deixa de exibir, deixa de mostrar, de visualizar os personagens, aí você mostra alguém batendo na porta, toque-toque, a família do Miguel perguntando cadê ele, que ele tinha que ir para o trabalho e tudo mais, e aí você transforma essas vinhetas naquilo que alguns chamam de quadrinhos cegos, né? Que você não vê mais nada, você apenas, muito entre aspas, ouve, né? A gente não ouve nada nos quadrinhos efetivamente, não é uma função, não é uma atividade auditiva, tá? Na página 4, aí nós começamos a ter uma mostração que eu vou chamar de oscilante. Oscilante por quê? Porque, num primeiro momento, no terceiro quadro, né, o primeiro quadro da segunda tira, nós temos as silhuetas dos familiares do Miguel que não estão bem definidos, parece até que foram pintados com uma esponja de lavar louça, uma espuma, o que quer que seja, o contorno não está preenchido de tinta por completo, não parece ter sido feito por nanquim, parece ter sido feito a pintura de um outro modo diferente, e aí isso vai ser importante lá na frente, porque na página 4 não está aqui, infelizmente, perdão, na página 4 aparecem as pernas e a mão da irmã de Miguel que vai levar os restos de comida. E é o único personagem que aparece, vamos dizer, bem desenhado. Tá? Esse bem desenhado, de certo modo, vai significar, ou vai falar sobre o papel da irmã, do protagonista dentro da história, diferente do restante da família, que tem, ao longo da narrativa, uma posição de ojeriza, de repúdio ao Gregor Samsa ou ao Miguel, tá? Ah, tá aqui, perdão, a página 5 está aqui. Tá? Então, nessa página 5, na última tira, a gente vê a mostração e a narração quebrando o mundo da história entre antes e depois, né? Você tem, na segunda tira, o Miguel andando pela sala, você tem a figura ali, a silhueta da poltrona, para demarcar que ele está encolhendo, que ele está diminuindo de tamanho. Lá na primeira tira, no terceiro quadro, a gente vê os familiares também nessa sombra, nesse vulto incerto. E aqui na última tira, acho fantástico, a gente tem Miguel transformado efetivamente, encolhido como um escaravelho, a irmã que vai entregar os restos de comida para ele, e uma vinheta na qual nada é mais mostrado, é apenas dito alguma coisa em relação a Miguel. Essa tira... Oi, alguma coisa? 3 minutos. Beleza, obrigado. Então, essa tira demarca um antes e um depois dentro da narrativa, tá? Se vocês quiserem, eu conto o final depois, o desfecho, a reviravolta que o Bois faz no texto, para dar um cliffhanger aqui, tá? Vou passar aqui agora rapidamente ao caso do senhor Valdemar, né, do Jean Bois, tá? Vou mostrar aqui só 2 páginas que me chamam a atenção, né? Como é uma adaptação aí direta do texto do Allan Poe, tá? Então, o Van é um pouco mais, vamos dizer, mais, muito entre aspas, fiel, né? Segue mais a risco o texto original, tá? Mas me chama a atenção esta página, por exemplo, que é o início, não sei se alguém conhece o texto do senhor Valdemar, é a história de a gente não sabe exatamente se é um médico, se é um cientista, mas é um hipnólogo, né? Ele faz hipnose, e quer saber como é que seria hipnotizar alguém que está à beira da morte, né? Articulus mortis, como diz no texto do Poe, né?
e ele vai procurar um amigo que, olha, estou para morrer, pode fazer o experimento comigo, tá? E aí, essa página desequilibrada, o próprio layout ajuda a mostrar a tensão da situação, o desequilíbrio de forças entre forças humanas e forças sobre-humanas, né? Ah, e aí você tem um recurso interessante também, que é ter o recordatório do narrador na primeira tira, no primeiro quadro, na última tira, dos dois últimos quadros, e o restante da página sem som nenhum, sem nenhum som, nenhuma sonorização, nenhuma onomatopeia, para dar ênfase ao terror da situação, tá? E a outra página, que é o final, tá? Que aí o Ron Bois, ele opta, mesmo sendo fiel até certo ponto, não tem nenhuma grande elucubração ao texto do Poe, o texto do Poe, ele vai dizer que no final, no penúltimo parágrafo, ele vai dizer que aconteceu alguma coisa que nenhum ser humano jamais poderia imaginar. E o último parágrafo, ele descreve o que acontece, tá? E o Bois, ao contrário, ele termina a narração neste penúltimo parágrafo, e o último, ele mostra aquilo que é ditado, que é descrito pelo Allan Poe, né, que é o destino do senhor Valdemar, tá? Então, as constatações finais das quais eu chego aqui uma análise como essa, ela requer um corpus ampliado, um corpus maior, olha só, um ponto de partida, e aí eu fico com as dúvidas se o corpus deve pegar toda a produção do Juan Bois, ou apenas aquelas de terror, tá? Para saber se há aspectos da produção quadrinística dele que se espalham de modo geral nos quadrinhos, independente do gênero, ou se cada gênero tem o seu modo próprio de ser. Dois, a proposta que eu até impliquei aqui, que estou levando para a minha pesquisa de pós-doc agora, se os binômios do Brustin podem ser aplicados a uma tipologia do layout de página nos quadrinhos. E três, se nós podemos discutir a mostração da sonorização nos quadrinhos, porque em alguns momentos você ouve personagens falando, outra hora não, você ouve efeitos sonoros, onomatopeia, às vezes não, e é uma coisa também que é pouco discutida nos quadrinhos, de modo que a questão de como o som é trabalhado nos quadrinhos. E, finalmente, né, uma primeira coisa, talvez a principal coisa que a gente consegue perceber na análise dos quadrinhos do Juan Bois é o domínio da mostração e articulação equilibrada com uma narração, com a recitação, ele sabendo silenciar o recitante quando necessário, nos momentos de maior tensão, onde o terror é expresso muito mais graficamente, visualmente, do que textualmente. Não vou colocar bibliografia, porque ninguém nunca lê bibliografia, estão aqui os meus e-mails, tá? Da UFC e da USP, caso alguém queira entrar em contato comigo. Obrigado, espero que eu não tenha estourado o meu tempo. Estourei? Espero que não. Um minutinho só, não foi nada Ah, demais. obrigado, então. Obrigado pela paciência, gente. Tá? Então, agora nós vamos passar ao Elton Clístenes Soares da Costa Júnior, a tessitura de Frankenstein, entre o mangá de Junji Ito e o romance de Mary Shelley. Você precisa que a gente conte seu tempo, Elton? Ou não precisa? Acho que se tiver como mandar no chat algum sinal assim, quando tiver faltando 3 minutos, como o William fez, né? Ou algo do gênero. Pronto, William, você está delegado para contar o tempo para a gente. Obrigado. Pode deixar. Depois eu te pago uma paçoquita. Muito obrigado. Mas deixa eu só colocar aqui um controle também do tempo, por favor. Só um momento. Não, à vontade. Pronto. Vocês conseguem me ouvir bem, né? Sim, sim. Sim, sim, tranquilo. Certo. Ouvir e ver. Certo. Eu vou pedir aqui para apresentar. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Elton Clístenes. Eu sou mestrando do programa de pós-graduação de Ciências Sociais da UFRN. Atualmente eu estou fazendo uma pesquisa de mestrado sobre a obra do Junji Ito, né?
que ainda não está concluída, mas o título provisório é Religando o Horror, a obra de Junji Ito como expressão da complexidade. Está sendo orientada pelo professor Dr. Alex Galeno, que é professor da UFRN também, e que é um dos criadores do grupo de pesquisa que eu faço parte, que é o grupo Marginalia, é o grupo transdisciplinar, grupo de estudos transdisciplinar em comunicação e cultura. E aí, o trabalho que eu submeti, né, foi esse, né? A textura de Frankenstein entre o mangá de Junji Ito e o romance de Mary Shelley. Então, só para começar aqui, né, nossa conversa, esses dois autores que já estão no título, né, Mary Shelley e Junji Ito. Mary Shelley foi uma escritora, né, do século XIX, filha de um filósofo e de uma escritora feminista, assim, bem à frente do tempo. A obra dela, Frankenstein, né, se tornou muito importante na história para o romance gótico, né, e para a ficção científica, que saiu com esse nome, né, Frankenstein ou Prometeu Moderno, e que teve essa primeira edição que foi lançada em 1818, que havia algumas interferências, né, do marido dela, que também era um poeta e escritor, e que eu estou muito ansioso para ver uma versão que vai sair aí em português, do Lunar dela, resgatando a versão original, digamos, sem as interferências do Percy Shelley, que era o marido da Mary, no romance, né? Mas eu vou tomar como base a versão, aqui na imagem, né, a versão traduzida da Penguin, que é baseado na versão de 1818, se eu não me engano. E Junji Ito, ele é um mangaka, um quadrinista que faz mangás, de 62 anos, que é conhecido como mestre do horror, né? E em 1994 ele começou a publicar a adaptação que ele fez de Frankenstein, da história da Mary Shelley. E aí, nessa apresentação, eu vou tentar criar esse diálogo, né, entre o romance e o mangá e os quadrinhos, porque assim, essa é uma discussão bastante longa já, né, e que é uma coisa mais consolidada de que quadrinho não é literatura de quadrinhos, né? Então, até metodologicamente, embora por muito tempo tenha predominado as análises semióticas e literárias e artísticas, né, misturadas ali, até por essa mescla de mídias que é o quadrinho em si. Mas esse trabalho aqui também é um esforço de um certo diálogo metodológico também. Como a gente, com rigor e com ciência, né, trazer um diálogo entre essa transposição do romance literário para uma adaptação em mangá, e como fazer uma forma, né, de fazer essa ponte, esse diálogo. E os personagens assim, centrais dessa trama teórica, metodológica, né, são a Linda Hutton, que tem um livro chamado Teoria da Adaptação. Eu também peguei um pouquinho de referência à questão da intertextualidade pela Júlia Kristeva.
o Noel Carroll falando sobre o horror, né, que ele fala num sentido mais amplo, então é o que vai ligar, também vai ligar o romance, a questão do romance, da adaptação e do quadrinho, né, do mangá. O Thierry Granstein, que já foi até mencionado na apresentação anterior, como esse teórico dos quadrinhos que está bem... que é bem... tem uma base bem sólida das metodologias dele, então ele está sendo amplamente usado, né, atualmente. E o pensador Edgar Morin, como articulando esse diálogo através do paradigma da complexidade. Mas então, começando, né? Falando um pouco sobre o romance. O romance, Frankenstein, né, como eu já falei lá no começo, de Mary Shelley, Frankenstein ou Prometeu Moderno, se tornou muito influente, né, nessa vertente que foi se formando do romance gótico. E frequentemente ele é citado como uma das primeiras obras de ficção científica, né? Então, sempre, desde que ele foi lançado e começou a ganhar reconhecimento, tração, que vale até mencionar que quando ele foi lançado primeiro não tinha o nome da autora, porque justamente ali no século XIX, né, muitos seriam críticos já de início por uma questão de um pensamento machista de época, né? E quando depois foi revelado, aí teve também teve críticos que criticaram depois que soube que era uma mulher. Enfim, existe todo esse debate, mas no fim das contas, esse nome Frankenstein, né, ficou muito marcado aí na história pela literatura, depois pelo teatro e pelo cinema, né, principalmente também, difundindo aí pela cultura de massas, né, com o filme de 1931, né, com aquele monstro clássico com parafusos e aqui o supercílio bem proeminente, que virou assim uma certa imagem do Frankenstein, né, que mesmo que na história seja o criador, né, o cientista, mas esse nome Frankenstein ficou muito atrelado à criatura, né? E aí tem, né, várias... É quase como um mito moderno mesmo, né? O Prometeu moderno, né? Que é um mito grego e, de certa forma, se tornou um mito moderno, né? O próprio Frankenstein. A, a história, né, do Victor e da criatura. E também, além do romance gótico e da ficção científica, também foi muito importante para o horror, né, no geral. Até porque essa obra ela já foi interpretada de várias formas e adaptada de várias formas, inclusive sob o subgênero do horror. E eu diria assim que ela se torna tão influente porque ela tem como temas centrais temas contemporâneos. Eu digo contemporâneo no sentido de Agamben, né, que seria uma coisa fora de sua época, né, descolada da época e ao mesmo tempo atual. Porque mesmo que seja, né, do século XIX, ele traz muitas discussões atuais sobre a ciência, né, essa questão da criação e da criatura. Tem a questão também, uma certa questão de paternidade ou de maternidade, né, dessa rejeição da criatura, né, que a criatura sente do criador. A questão mais psicológica também, né, do Victor, que é como principal narrador da história, né? E aí, o romance, por ser escrito, né? Óbvio que tiveram imagens, né? Depois que saíram, como esse frontispício acho que é um dos primeiros, das primeiras edições que eu coloquei aqui como imagem para ilustrar.
Mas o romance em si é um gênero de mídia que é basicamente pelo modo de contar, né? Você atua pela descrição narrativa. E por isso, segundo Hutton, né, esse modo contar, ele explora o recogitans, que seria o espaço da mente, né, a interioridade dos personagens. Porque se a gente for ver quando esse tipo de obra é adaptada para o filme, por exemplo, existem, né, convenções de como representar o pensamento de um personagem, mas se apoia muito mais na expressão e na imagem, né? Enquanto que no romance é mais nesse contar. Por outro lado, o mangá, assim como no cinema, né, é mais pelo mostrar, né? Embora exista texto e imagem, geralmente, ele se apoia muito mais no mostrar do que no contar, digamos. Mas aí, falando um pouco da história dessa adaptação, ela foi uma adaptação encomendada, de certa forma, né? Foi na época que estava para sair o filme de 1994, uma outra adaptação, depois que já não é mais a de 31, né? E aí o Junji Ito, ele estava trabalhando na Monthly Halloween, ele estava começando a carreira exclusivamente como mangaka, porque antes ele era fazia próteses dentárias e depois ele ficou um tempo sendo mangaka e trabalhando com próteses, até que depois de um certo tempo ele conseguiu ficar só no mangá. E aí ele teve essa ideia, falou, surgiu na editora, né, que ele estava pensando sobre isso e a editora achou ótimo e impulsionou a ideia. Então, ele começou a fazer essa adaptação, né, em 1994 e foi lançando em números diferentes da revista Monthly Halloween, uma revista japonesa voltada para histórias assim de horror, mas centrado no público feminino. Seria nas categorias que eles usam, né? Uma revista shoujo mensal. E aí aqui no livro Buracos da Estranheza, que é uma seria a autobiografia do Junji Ito, né? Ele chega a falar que quando ele começou a fazer essa adaptação, ele buscou uma fidelidade, né? E essa fidelidade, digamos, ela ocorre muito bem, até certo ponto em que ele também desvia um pouco da história original para colocar um twist dele. Mas, embora ele busque essa fidelidade, ele apresenta toda a história no traço dele, né, que já é bem característico do horror. Então ele prioriza bastante o gore e o horror plástico, né, ou então o horror artístico, como diria o Noel Carroll. E aí, o Leonardello, no livro que ele fez, Mary Shelley, a Prometeia Moderna, o livro que ele organizou, que foi lançado ano passado, ele, ele fala de várias adaptações com resenhas curtas. Ele, inclusive, fala do Jiu-Jitsu e uma coisa que ele chama de destaque é como o laboratório parece ali uma sala, assim, uma espécie de caverna do século XIX do que um laboratório como essa visão moderna, né? Com ali as bugigangas científicas espalhadas, o que é diferente das versões mais proeminentes das adaptações do Frankenstein, né? Onde tem toda a questão da eletricidade, do raio, de umas tecnologias diferentes. Então ele tem esse aspecto que é até mais fiel nesse sentido também, né? E ele, por buscar explorar esse horror e esse gore, ele também enfatiza bastante na exumação dos corpos que o Victor cava, né? Visualmente, graficamente, para costurar e criar a criatura. E como eu tinha antecipado, né? O mangá
ele seria uma mídia que seria mais relacionada ao mostrar do que ao contar, né? E aí o Groenstein, ele tem no sistema dos quadrinhos dele, né, que ele pontua como os 3 elementos principais: a espaço-utopia, a artrologia e o entrelaçamento, né? E aí, especificamente, a artrologia e espaço-utopia, que relacionam com a disposição, ou melhor, com o encadeamento, né, a relação entre os requadros de cada página e a disposição, o layout, né, das páginas. Com essas 2 categorias, dá para destacar uma questão que é muito presente na obra do Jiu-Jitsu como um todo, mas especialmente nessas páginas aqui, nessa adaptação, né, do Frankenstein, que é a questão da redundância icônica, né? Que seria como se fosse vários quadros que mostram uma mesma cena acontecendo, né? Que do ponto de vista narrativo, seria algo supérfluo, né? Não seria necessário ter essa repetição. Ele podia, por exemplo, só mostrar aí o monstro acordando e indo embora, mas é uma cena que se arrasta aí por 6 páginas, pelo menos. Ainda tem um último quadro na página seguinte, depois dessa, na 251. Mas aqui, como a gente pode ver, ó, primeiro tá ali o monstro deitado, aí o Victor se assusta, o monstro abre o olho, vai se levantando lentamente, levanta o braço, levanta a perna, se levanta, olha para trás e tem toda essa ênfase no rosto, né, para dar essa ênfase no gore, no grotesco. 3 minutinhos, Velton. Certo. E tem a reação do Victor, né? Então, essa redundância icônica, ela dita ali todo um fim ritmo e poético dessa adaptação, né? E aí, a Hutton, ela traz a adaptação como uma espécie de transcodificação, né? Seria como pegar a codificação de uma mídia e transportá-la para outra, né? Que aí, nesse caso, seria do romance para o mangá. E que aí, essencialmente, passaria do contar para o mostrar, né? Poderia até ser mostrar e contar, porque também existem os recordatórios, né? Ou os recitantes narrativos e que são presentes na história, né? Porque, como no romance, o Victor vai narrando sua história para o capitão lá, para o pesquisador do Ártico, do começo da história. E aí... tem essa questão do palimpsesto, que seria essa palimpséstica que eu trago, né, da Hutton, que seria essa ideia da repetição sem a replicação, né? Ou seja, há uma repetição da história, mas ela não é uma cópia. Ela é uma adaptação, né, como foi convencionado chamar. É uma revisitação que é deliberada, anunciada e extensiva da obra anterior. E da mesma forma, a Júlia Kristeva traz a noção de intertextualidade como esse pensamento de que cada texto pode ser visto como um mosaico de citações, né, do que veio anterior, que de uma forma ou de outra vai ter coisas que foram pegadas de antes, né? E aí, nesse sentido, o Frankenstein já foi adaptado em várias formas, né? Tem aqui esse quadro que eu peguei desse portal Everand, que traz algumas das versões, né, que foram levadas ao cinema do Frankenstein, incluindo a personagem Bella Baxter, né, de Poor Things, como essa ideia, né, que coisas foram inspiradas deliberadamente, né, não é uma cópia ou um plágio, e essa coisa da adaptação fica bastante consistente.
E aí, para articular Edgar Morin, eu trago essa ideia da complexidade. Elton, o tempo já deu. Se eu conseguir ir encerrando. Certo. Que ele traz como a ciência ela atua melhor na transdisciplinaridade, né? Foram criados os campos disciplinares que segregaram os campos, né, da ciência, que gerou hiperespecialização, mas aí ele traz essa noção, né, de complexidade no sentido de tecer junto. Ele diz, é preciso substituir um pensamento disjuntivo e redutor por um pensamento do complexo. No sentido originário do termo complexos, o que é tecido junto. Em pesquisas anteriores, eu já tinha feito essa relação entre o sistema dos quadrinhos e os princípios do pensamento complexo, que até o próprio Gramsci menciona que a noção de espaçotopia e de artrologia foram inspiradas nos princípios dialógico e recursivo de Morin. E aí eu também proponho que o entrelaçamento também é relacionado à ideia de hologramático, né, que a parte está no todo e o todo está na parte. Tanto esse diálogo entre os quadros, essa recursão de coisas que se repetem e voltam, e você consegue entender um requadro, depois de ver outro, você percebe uma certa narrativa sequencial, e essa questão hologramática, né, de que cada requadro e cada página também são parte do todo, né, e fazem sentido ali no todo. E aí, só como considerações finais, né, trazer esse pensamento, né, que nessa comparação o horror literário ele reflete mais essa interioridade, essa reflexão moral, né, do contar, e o horror visual na versão do Jiu-Jitsu, principalmente, reflete muito a questão da exterioridade, do afeto e do choque estético, né, do horror como um choque estético também, com o grotesco. Retomando a Kristeva e a Hutton, que a adaptação é um ato criativo, não uma cópia, e aí só terminando pensando do potencial interdisciplinar que há entre essa articulação das adaptações, entre literatura, mangá e complexidade. E é isso, obrigado pela atenção. Obrigado, Elton. Tá? Vamos passar agora a palavra para Letícia Veiga Castelo Branco, com Desenhando Sutilezas, uma análise da adaptação em mangá do romance Avalize do Professor. Letícia, o tempo é seu. Tá, eu vou só transmitir minha tela aqui, só um minutinho. Tá, me apresentar. Tá certo, tá todo mundo vendo e me ouvindo também? Sim, tranquilo. Pode seguir. Não, então beleza. Então, meu nome é Letícia, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Literatura aqui da UNB mesmo. E esse trabalho ele não é um recorte da minha tese. Na minha tese eu também trabalho com romances em língua japonesa, mas no caso aqui foi uma leitura que cruzou o meu caminho e eu acabei casando com o estudo de mangás aqui, que eu já fiz um pouco também na minha dissertação de mestrado. E resolvi expandir um pouco, saindo um pouco da minha zona de conforto também, que eu não costumo falar muito sobre adaptação, mas achei que ia fazer sentido nesse caso, né? Então, o título do meu trabalho aqui ficou Desenhando Sutilezas, uma análise da adaptação em mangá do romance A Valise do Professor. Então, esse romance, A Valise do Professor em língua portuguesa, ele chama-se em japonês Sensei no Kaban. E aqui a gente tem algumas versões, ele foi feito em algumas traduções também. Tem a versão em língua inglesa do Reino Unido, né, que ficou Strange Weather in Tokyo, o título, a versão em língua japonesa, já com uma capa mais abstrata, e aí em língua inglesa americana, que o título ficou The Briefcase também. Então, existe essa variação no título. Acredito que a em português talvez tenha sido a mais fiel, assim, a versão em língua japonesa mesmo, né? E eu achei interessante trazer elas para fazer um pouco um comparativo com as capas, que, na minha opinião, a capa brasileira foi uma das que mais fez sentido, na verdade, em comparação, talvez, com a versão em língua japonesa também, que traz mais uma parte do sonho e do imaginário que é muito presente dentro do romance em si, né?
Então, entrando mais diretamente no romance e na sua adaptação em mangá, falando sobre ele, A Valise do Professor. Aqui a gente tem a versão em língua portuguesa do romance, né? Ela é pela Estação Liberdade. E ele é um romance de 2001, né? Originalmente foi traduzido para português em 2012. E já o mangá, ele é um mangá de 2008 também. Só que ele foi traduzido para português só em 2022 pela editora Pipoca e Nanquim. Então, sobre o que se trata, né? Tanto o romance quanto o mangá, né? Ele traz a vida da Tsukiko, que ela já é uma mulher mais velha, nos seus 38 anos, que leva uma rotina bem pacata, calma, assim, e sozinha na cidade de Tóquio. E aí, no meio o romance conta de forma bem introspectiva, assim, né? Levantando diversas questões das lembranças, os sonhos, as reflexões pelas quais ela perpassa, né? Até que ela se encontra num bar com o professor dela, né? O professor de escola dela. E aí, dessa convivência, acaba surgindo uma relação de afeto, proximidade, e o que torna-se mesmo um romance, né? No meio do cotidiano. Então, as imagens do romance, elas são bem interessantes, porque foca muito em Tóquio. Então, você vê muitas passagens das estações, né? Os letreiros, os bares, as lojas, eles fazem algumas viagens. Então, a natureza é algo sempre muito presente ao longo do romance. Então, a minha reflexão inicial foi como que essas imagens que são mais introspectivas, talvez, porque o romance é narrado da perspectiva da Tsukiko, poderiam ser transpostas no mangá. E aí, esse é o ponto central que eu queria discutir. Falando um pouco sobre a autora do romance, a Hiromi Kawakami, né? Ela é muito conhecida, né, por ter esse estilo assim mais introspectivo, mais minimalista, né? Então, e sensível. Então, ela acaba trazendo muitas questões assim relacionadas à passagem do tempo, o cotidiano, as relações humanas, o que é muito, muito presente no romance dela. E ela ganhou um reconhecimento muito grande, né? Tanto no Japão quanto internacionalmente, o que levou a várias traduções das obras dela. E ela é muito elogiada, principalmente pela questão da profundidade emocional. Então, você visualiza bem o relacionamento dos personagens ao longo do romance, né? Além disso, ela sempre traz muito significado em questões que são muito triviais. Então, esse eu acho que foi o ponto central que eu quis trazer quando a gente for fazer esse comparativo entre as duas versões, né? Principalmente focando na conexão humana e nessa experiência emocional. Ela também tem uma linguagem que é muito poética e mais subjetiva, então você consegue ver alguns símbolos que representam uma passagem da vida, muito presentes na cultura e na literatura japonesa, né? Então, com uma ênfase em retratar esses pensamentos e sentimentos das personagens, né? E o mangaka que acabou por adaptar esse romance foi o Jiro Taniguchi. Ele veio a falecer já em 2017, mas ele foi um desenhista muito conhecido no Japão, né? Um mangaka muito conhecido. Lançou alguns títulos que são bem famosos, como foi O Quarto em que Murchou, recebeu várias menções honrosas, né? Por Voz Distante, o prêmio Shogakukan, né? Por ter um cachorro também. O estilo de desenho dele também é bem, bem característico. Fez algumas colaborações, ganhou versão cinematográfica, né? Também. Então, ele tem essa posição bem, bem conhecida, bem respeitada, né? E no Brasil ele é conhecido por algumas obras como Guardiões do Louvre, As Crônicas da Era do Gelo, né? O Gourmet Solitários, ou No Inverno, O Homem que Passeia, Tokyo Killers e O Livro do Vento. Então, ele tem muitas obras que foram traduzidas para língua portuguesa. Ele também é muito conhecido por ter um estilo mais poético, que eu acho que casou muito bem com a Kawakami, no caso. Contemplativo e humanista em seus mangás. As histórias também exploram vida cotidiana, memória e solidão, né? Uma sensibilidade bem específica, e a gente vai observar isso nas ilustrações
e na maneira como ele transpôs o texto também, né? E ele ficou muito conhecido, apesar de sua morte em 2017, né? Deixando uma herança gigante artística, né? Como influência no mangá. E aí, falando diretamente sobre essa adaptação para mangá. Se a gente pega o mangá físico lançado pela Pipoca Nanquim, ao final dele, a gente tem um bate-papo que seria entre... Seria não, que é entre o Taniguchi e a Kawakami, né? Então, eles fazem algumas discussões que, inclusive, eu vou trazer alguns trechos mais para frente para a gente conseguir observar. Então, eles estão aqui nessa parte discutindo qual foi a parte mais difícil de adaptar. E aí o Taniguchi ele até traz que para ele foram as expressões faciais, porque ele depende de imaginar o tipo de expressão ou gesto que esse ou aquela personagem faria em certos momentos, o que foi o maior desafio para ele. Como quando o professor leva a mão à cabeça da Tsukiko. É difícil dosar esse gesto de uma forma que não fosse tão caricata, né? Então, é uma questão, assim, interessante, porque a Kawakami fala que isso é muito interessante para ela, porque ela deixa essas questões no ar. Porque como ela está escrevendo um romance, ela não precisa representar esse tipo de expressão, né? Então, ela até menciona que no formato da prosa, podemos deixar lacunas, que não precisamos de escrever tudo. E quando saiu o primeiro volume quadrinizado, até para ela fica, uau, é a mesma sensação de surpresa, né? Continuando também, ainda nesse pedacinho, eles estão falando um pouco sobre a personalidade da Tsukiko, né? Que acaba dando tranquilidade para o homem que seria o professor. E aí, eles estão discutindo qual que seria o capítulo mais interessante para eles. E aí o Taniguchi fala que, para ele, o capítulo que ele considera melhor é o Marisma, que é o capítulo de um sonho. Inclusive, é muito interessante, eu trago um fragmento desse capítulo, porque é um capítulo completamente baseado num sonho, de um romance que ele é mais cotidiano, então ele traz um realismo maior. Então, para ele conseguir adaptar essa parte, eu achei que tem algumas peculiaridades que ele faz muito bem. Então, e a Kawakami fala, né, que cada capítulo tem seu atrativo, mas nesse específico ela fica impressionada com a maneira como o desenho é usado para representar o texto, né? Que toda cena acontece num fluxo de tempo diferente do original, mas sem se afastar demais, levando a gente para lá de uma forma que fosse natural. Então, a forma como ele quebra a narrativa central para ir para esse mundo do sonho, né? Esse capítulo inteiro baseado no sonho, ele faz de uma forma mais leve, ele faz uma quebra mais leve do que ela mesma faz no romance, né? E ele, inclusive, menciona que ficou preocupado de ter deixado muito abstrato, e ela fala que entende, porque o desenho ele é algo mais concreto do que a prosa, né? Então, que os capítulos em sequência também ficaram ótimos. Então, algum pouco das referências que eu trouxe para a gente iniciar essa discussão foi a Linda Hutton, no Teoria da Adaptação também, né? Que ela traz essa citação que eu acho que marca bem, que inclusive foi mencionada anteriormente já, que a gente está mencionando que as adaptações, como elas são para um meio diferente, elas são remediações, né? Que são traduções específicas ou transposições intersemióticas de um sistema de signos. Então, é o que ela fala, né? Que trata-se de uma tradução, ele não vai ser uma representação ao pé da letra, né? Então, uma transmutação ou uma transcodificação, né? Recodificar um novo conjunto e convenções e signos, né? E eu também trago muito do Kato, né? Do Shuichi Kato, para a gente fazer essa análise, porque no livro dele, Tempo na Cultura Japonesa, né? Ele traz um pouco essa noção de como que a ilustração, na parte que ele fala sobre a arte, né, ela interfere, ela tem essa interferência do tempo, né? Então, o que ele menciona aqui é principalmente mais no final, que ele fala sobre esse espaço em branco, né? Então, a parte desenhada realça a parte não desenhada. Então, mesmo as partes do romance que o Taniguchi não adapta, às vezes ele traz de maneiras mais discretas em outras, né? Então, ele deixa silêncios, assim como a prosa deixa, né? O que fica bem interessante quando a gente analisa o todo.
Então, agora sim, entrando um pouquinho mais nas cenas adaptadas, que eu queria mencionar melhor, né? Então, a gente tem esse trecho do romance, que ela fala: desci a ladeira a passos ágeis. O sol poente estava prestes a mergulhar no mar. O som das sandálias era bastante desagradável. Os gritos das gaivotas que atulhavam a ilha, insuportáveis. A cintura desse vestido que comprei era especialmente para essa viagem, me aperta. As solas dos pés me doem de tanto bater nas sandálias. Sinto a desolação de não ver viva alma à beira-mar, ou por este caminho, e é revoltante que esse professor idiota não tenha me seguido. Aqui, no caso, a gente já está bem mais avançado no romance, né? Página 163. E a gente tem uma situação em que eles viajam juntos, a Tsukiko e o professor, para uma ilha. E ela acaba indo de sandálias, e ele fala: Tsukiko, como você veio de sandálias, né? Não tem como, nós vamos andar muito. E o que eu acho interessante é que, como o livro ele é todo da perspectiva da Tsukiko, a gente consegue observar que a mesma coisa acontece quando a gente observa os quadrinhos, né, do mangá. Então, a gente tem as imagens da Tsukiko, sempre são trazidas os pensamentos dela, como aqueles balões flutuantes, né, que não tem balões, para trazer mais uma ideia introspectiva mesmo de pensamento. Então, a gente tem as mesmas frases do romance transpostas, né, ali embaixo, né, sinto a desolação de não ver viva alma à beira-mar ou por este caminho, e é sempre as expressões dela como se a gente estivesse escutando. Então, eu concordo plenamente com o que o Taniguchi disse, que eu imagino que deve ter sido muito difícil de transpor as emoções, porque a gente tende a ouvir o que a personagem quer, mas a gente não tende, às vezes, a visualizar. E com o mangá, a gente consegue visualizar muito bem o tipo de sensação que a Tsukiko estava tendo no momento, né? Em sequência, já tem uma parte maior, né, que são as duas páginas, a 299 e a 300, que são partes daquele capítulo que eu tinha mencionado anteriormente, que é o capítulo do sonho. Então, a parte que eu acho mais interessante é essa que ela fala: vou voltar. Ele fala: vou voltar, garanto a você. Disse e foi se esvaindo docemente. A fumaça de seu cigarro também desapareceu. Caminhei alguns metros em todas as direções, mas ele não estava. Então, dá para ver que a gente tem no início, na página 299, aqui, né? O professor, a pessoa. Depois a gente começa a ver a imagem dele um pouco mais transparente, como o Taniguchi mesmo desenha, que é o momento que ele começa a se esvair em fumaça, né? Então, como ela faz essa relação do cigarro e ele se esvaindo em fumaça, ele usa essa ideia um pouco transparente, fantasmagórica, para o desaparecimento dele. Em sequência, a gente já tem ela sozinha fazendo as reflexões que ela estava fazendo posteriormente, né? Da mesma forma que o professor desaparecera, certamente esse tipo de lugar. Continuei a contemplar o alto mar, né? E beber um copo de saquê que me surgia, né? Então, 5 aquele... minutos, Letícia. Tá bom, obrigada, William. Então, aqui ela dá continuidade nessa situação. E aqui, eu trago uma parte que eu achei uma das mais interessantes, que é uma parte que o Taniguchi suprime do romance e depois ele traz novamente de maneira reduzida, até para caber em meus quadros, né? A gente tem toda uma reflexão da Tsukiko, que ela está falando: desde quando eu e o professor nos tornáramos assim, próximos um do outro. De início ele era para mim um homem distante, o professor dos tempos da escola de ensino médio, desconhecido, idoso e um passado longínquo. E aqui ele traz a mesma reflexão, só que com partes que tem a mariposa. E essa parte das mariposas, ela acontece em outra situação. Dá para ver que aqui é página 172 e aqui página 169. Então, essa imagem das mariposas, ela aparece posteriormente. Então, que ela fala: levantei-me, fechei a porta atrás de mim, caminhei para o meu quarto, um número ainda maior de mariposas se reunia na lâmpada do corredor. Então, ele faz essas imagens junto da mesma cena. E por que isso? Que é interessante que ele não tenha apagado essa parte, porque existe todo um simbolismo para a figura das mariposas, né? De representação, tanto das mariposas quanto das borboletas, no caso, que seria a representação da alma humana, né? Como uma mensageira do mundo espiritual. E nessa parte eles estão falando muito da esposa falecida, do professor, né? E tem toda a questão da dúvida também, da transitoriedade da vida, a dúvida da Tsukiko se ela vai adiante com esse romance ou não, né? Então,
toda essa parte de memória, sonhos e identidades fragmentadas também são representadas por esses animais. Então, é interessante que ele tenha mantido, né, por mais que seja uma parte mínima da obra, mas ele manteve pelo menos um quadro juntando outras partes, né? E aí é isso, né, que eu tinha para hoje. Aqui estão um pouco das minhas referências, eu tenho mais algumas que acabou que eu fui engolindo no meio do caminho, né? E acho que é isso. Muito obrigada. Obrigado, Letícia. A gente vai passar agora para a última apresentação dessa mesa, do Edson Teixeira do Nascimento, Machado em Quadrinhos, a adaptação de Helena sobre a estética do mangá. Olá, Edson, tá aí? Ricardo. Boa tarde, Opa, boa pessoal. tarde. Tá me ouvindo direito? Sim, sim. E já andei a casa toda procurando o lugar do sinal que estava com o melhor sinal aqui para poder apresentar para vocês. Hoje a minha internet não está muito boa, mas vamos apresentar aqui. Bem, meu nome é Edson Teixeira, sou doutorando em Linguística Aplicada pela Unicamp, né? A minha orientadora é a professora doutora Simone Chiemi Hashiguchi. Eu sou professor de japonês na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e doutorando em Linguística Aplicada. A minha tese é produção de material didático para ensino de japonês como língua estrangeira, utilizando o mangá. Então, por isso, o meu interesse em estar aqui aprendendo e estar estudando o mangá, né? Nesse estudo, eu vou falar sobre esse mangá, né, que é o mangá Helena, que eu me deparei justamente no momento em que eu estava estudando a questão da transculturalidade, né, entre Brasil e Japão. Bem, é, Helena como vocês bem sabem, né, pertence à fase romântica da obra de Machado de Assis, que foi publicado num folhetim em 1876, né, e depois, pelo próprio Machado de Assis, ela foi revisada e publicada em livro em 1905, né, é uma obra que como folhetim, ela já trazia essa questão de cenas dos próximos capítulos, né, trazia essa questão ainda da fase romântica machadiana, né. Ela corresponde às expectativas de um público burguês, né, principalmente, assim, feminino, amante de narrativas melodramáticas, divulgadas pelos periódicos da época, né, e a obsessão pelo amor impossível, né, por leis morais e sociais que era proibido, né, resolve renunciar tudo até, inclusive, a morte ou a felicidade, né, então tem essa dicotomia aí. Bem, Machado de Assis desenvolve o tema do amor, né, contrariado pelas conveniências sociais, né, mas analisa cruelmente o casamento de interesse, a frieza, a futilidade que resolve as uniões conjugais, e ele faz uma crítica à época do final do século XIX, né, da segunda metade do século XIX. Bem, falando um pouquinho sobre a história em si, né, que é uma história bastante conhecida por nós, né, eu lembro que eu li isso quando estava na escola, não é um livro muito famoso, né, de Machado de Assis, né, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, e tantos outros que ele tem, mas marca essa transição entre o Machado de Assis romântico, né, e é por ele também dito em alguns documentos, falando que ele gostava muito da história, de como foi narrada, né? E a história, ela começa como a morte, né? Ela começa com a morte do Conselheiro Vale, que é um homem politicamente muito respeitado, né? E ele tem uma filha ilegítima que é chamada Helena. Então é assim que começa a história, né? Essa Helena, ela é educada num colégio interno, passa a viver com a família Vale, né? E ela é muito bonita, inteligente, né? Com o tempo, o filho do conselheiro Vale, que é o Estácio, começa a sentir algum sentimento, né? A ter algum sentimento pela Helena, né? Inicialmente fraternal entre irmãos e que esse sentimento ele não entende direito e ele vai se aumentando, né? Quando surgem alguns mistérios que acontecem com a Helena, né? Ela passa
a ter encontros secretos, as saídas misteriosas, né? E com o desenrolar lá da trama, Helena revela que ela não é filha do conselheiro Vale, né? Que ela foi adotada por ele, né? Então foi considerada ilegítima para que ela pudesse ter uma boa educação, porque é, a mãe de Helena, ela tinha uma boa relação com o conselheiro Vale, né? A Ângela da Soledade, que é a mãe de Helena. E quando essa verdade cai à tona, né, a Helena, ela adoece e morre vítima de uma tuberculose, e assim como os romances, né, desse período, né, tem esse fim trágico aí que traz a morte. Bem, então o que que é tratado nesses temas, né? Os principais temas é o amor proibido entre Estácio, que é o filho legítimo do conselheiro Vale, e Helena, né, que é a nossa personagem principal, né? As convenções sociais falam que seria o incesto aí, né? Os irmãos, para a sociedade, eles eram irmãos, então eles não poderiam namorar, né? Então, mas tem a questão da origem de Helena, que é ilegítima, né? Não é verdadeira irmã do Estácio, né? Existe também o ideal feminino, que a Helena é tratada como bela, virtuosa, educada, ela toca piano, né? Ela é aquele padrão, né? E o perfil de mulher perfeita, né? E a transição literária, como eu já havia falado, marca essa questão própria do Machado de Assis, da ironia, a sutileza psicológica, né, que seriam bem mais característicos da segunda fase machadiana. Bem, as personagens principais dessa obra são a Helena, que é a protagonista, né, a jovem, virtuosa, né, a pura, né, que comete o seu sacrifício, que morre no final, o Estácio, que é o filho do conselheiro, né, dividido entre o dever de que ele tinha uma pretendida, né, tinha uma noiva, então ele queria honrar a, o seu compromisso, né, e casar-se com a sua noiva, né, mas ele sentia um grande amor, né, uma grande atração por Helena. A dona Úrsula, que é a tia, irmã do conselheiro Vale, né, uma tia bondosa, conservadora, mas que ela é muito carrancuda, muito severa no início, porque ela não aceitava essa ideia de trazer para o seio da família uma menina que era ilegítima, né, que era, né, concebida fora do casamento, né, mas como estava lá no, no testamento do próprio conselheiro Vale, né, ela acaba aceitando e aos poucos ela vai se afeiçoando a Helena, né. O próprio conselheiro Vale, que ele é suposto pai de Helena, também um personagem que já começa a história com a morte dele, e o Salvador, né, que na verdade é o verdadeiro pai de Helena, que ficava escondido numa cabana, e por isso essas saídas furtivas de Helena, que ela queria encontrar-se o pai. Né? Na verdade, a Ângela da Soledade e o Salvador, eles iriam se casar. Eles não se casaram porque ele teve que sair, se eu não me engano, foi chamado pelo exército, e aí eles se afastaram durante um tempo, e quando ele voltou, né, a Ângela já tinha sido, já tinha falado com o conselheiro Vale para adotar sua filha, porque ela já passaram-se anos, né, então a Helena já era uma menina grande, e para, aos olhos da sociedade, não ter essa vergonha, né, ela pede socorro aí ao conselheiro Vale, que acaba sendo considerado o pai legítimo de Helena, né. E quem é essa Helena? Essa Helena era uma moça, né, nesse trecho aqui que eu trouxe para vocês, né, do próprio Machado de Assis, ela fala que era uma moça de 16, 17 anos, delgada, sem magreza, estatura um pouco acima da mediana, talha elegantes e atitudes modestas, a face de uma cor moreno pêssego, né? Tinha a mesma imperceptível penugem da fruta que lhe tirara a cor naquela ocasião, tinha-lhe uns longes cor de rosa, né? A princípio mais rubros, natural defeito do abalo. Essa parte aqui é quando ela está sendo apresentada para o Estácio, né? Então ela está assim, e aqui ela vem falando, né, que ela tinha as feições harmoniosas, né, que a sociedade bem podia contentar-se com a polidez e as maneiras e a gravidade do aspecto. Ou seja, Helena era muito bonita, era perfeita em todos os seus sentidos, né? E aí, o que me interessou foi ver
como é que essa obra de Machado de Assis, da segunda metade do século XIX, ela foi retratada, ela foi desenhada, né? Então, como é que ela foi retratada numa narrativa, né, visual. Então, aqui eu peguei algumas edições, essa de 1996, que me acompanha desde a adolescência, né, que foi a da série da editora Ática, né, que foi uma das primeiras versões que eu lia de Helena, então eu trouxe aqui a capa para a gente poder visualizar como que ela era, né, então, assim, assim como ela foi descrita por Machado de Assis, ela é realmente uma mulher muito bonita, delgada, com seus cabelos marrons e tudo mais, né, grandes, compridos, então, assim, o modelo padrão de beleza, né. Essa essa versão da Martin Claret foi uma versão mais atualizada que eu encontrei, que ela é uma versão de 2023, né, ela não tem tanto uma representação visual é, tão elaborada quanto a versão de 1996, mas foi o que eu utilizei para fazer as referências desse trabalho, né, que ainda é um trabalho, o artigo ainda em andamento. E, por fim, nós temos aqui a adaptação, que foi o que me atraiu a essa história, né? Foi a adaptação de Helena, feita pela New Pop, né, dos estúdios Season. É, uma das coisas que me instigou foi que eu entrei no site e parece que ele só tem essa adaptação de Machado de Assis. Eu fiquei procurando, por que que não teria, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, por que que não teria A Cartomante, que é um conto que para mim é muito importante do Machado de Assis, né? Então, é, por que Helena, né, que não é uma história tão conhecida, né? E aí eu escrevi para New Pop, mas infelizmente eu não consegui resposta ainda para hoje poder falar para vocês. Então, a gente vai ficar ainda com as minhas deduções aí, né, com o que talvez seria, né, não temos uma resposta, assim, bastante exata disso. E aí, dentro do mangá, a gente vê aqui como é que ela é desenhada, né, então, a cintura fina, os vestidos de época, né, aqui nós temos o Estácio também, né, então, assim, eles extrapolam a a página, né, extrapola a página. Então, assim, não tem aquela preocupação, talvez, mais tradicional dos quadros, né, do recorte dos quadros e tudo mais. Aqui nem sempre vai ter quadros, né, como é bem incomum isso acontecer nos mangás, né, tem um recorte, né, diferenciado. Esse daqui é o encontro do Estácio com a Helena, quando eles se encontram pela primeira vez. Então, a gente percebe, assim, o close, né? Essa visão, assim, o close no rosto, os olhos maiores do que o normal, né? Então, a gente percebe que existem, sim, características que, batendo o olho, a gente percebe que é do mangá, que são específicas do mangá, né? A Helena, ela não é só bonita, né? Ela também é muito graciosa, né? E aí tem uma parte que me chamou bastante atenção, que quando ela estava conversando com a sua tia, a dona Úrsula, né, que não gostava ainda ela se oferece para ler para dona Úrsula, para ela não cansar as vistas, né? E aí a tia rejeita, né? E aí a Helena ela responde, né? é, Dizendo assim, o Estácio fala que ela é nossa tia, respondeu o povo, né? Essa aqui é a nossa tia. E aí, com a resposta da dona Úrsula, ela fala que ainda não é minha tia, né? Que ela vai construir esse laço ainda, né? Por enquanto somos estranhos uma à outra, mas nenhuma de nós é má. E aí, esse parágrafo final diz assim, que essas palavras foram ditas em tom de graciosa submissão. A voz que ela as proferiu era clara, doce, melodiosa. Melhor do que isso, tinha um misterioso encanto, o que a própria Dona Úrsula não pôde resistir. Então, assim, que aos poucos ela foi conquistando toda a família, até mesmo a Dona Úrsula, que é representada com aquela pessoa dentro da família que tinha mais rejeição, que tinha mais um pudor, né, de aceitá-la de pronto para como filha, né, como filha e sua sobrinha, né, ela foi aos poucos amadurecendo, foi aos poucos aí quebrando esse gelo da família e conseguindo o amor da tia, né, e de toda a família, né.
O conselheiro, ele não era uma pessoa muito fiel à sua esposa, né? Ele gostava de das noitadas, né? Ele vai falar assim, então que ele é um homem bastante que gostava de jogar carta com os amigos, né? Então ele era uma pessoa não muito fiel à sua esposa também, né? A sua esposa, né? Por sua vez, ela possui um alto grau de paixão e ternura, né? E fala que Estácio, ele era mais parecido com a mãe, né? Ele falava assim que o Estácio herdou as robustas qualidades da mãe, né? Que a mãe tinha. Eu não vou ler aqui porque tem muita coisa, né? Então, essa aqui é só para ter um pouquinho de referência, né? Mas aqui fala, ó, Estácio receber efetivamente de sua mãe uma boa parte dessas qualidades, né? Que aí ele falava que ele era mais caseiro, ele era um pouco mais tímido, né? Ele não gostava de política, apesar de todo mundo querer que ele participasse da política e tudo mais, né? E juntava-se a outras qualidades que ele tinha, que era uma sensibilidade, mas ele não feminil, né, e doentia, mas sóbria, forte, ele era áspero consigo e sabia ter terno, né, e ser mavioso, né, então ele era gentil e amigo, dócil com as outras pessoas, né. Então a gente percebe que aqui, como é que ele foi retratado? A gente percebe que esses traços, né, os olhos grandes, né, traz essa 5 minutinhos, Edson. sensibilidade. E- Oi? 5 minutinhos. Minutos. Ok, obrigado. Então, aqui vem a crítica social de Machado de Assis também, né? Então, aqui ele vê que Machado de Assis, essa parte aqui fala que eles estavam cavalgando, ela queria cavalgar e eles estavam cavalgando, e aí ele fala a questão do tempo, né? Ele fala assim que Estácio, né? A pessoa que estava lá, né, o escravizado, ele tinha mais tempo, ele não tinha o tempo que Estácio tinha por ter dinheiro. E aí ela repreende ele que talvez esse dinheiro, esse tempo não seria essencial, né, porque talvez ao caminhar, ele estaria livre, então esqueceria um pouco o cativeiro, se é que ele era cativo na época, né. Então, aqui ele representa justamente isso, os dois cavalgando, aqui a pessoa sobre a qual estavam falando, e aqui é a forma como ele repreende ela, né? Então, assim, a gente percebe que ele está feliz, como está descrevendo lá, né? E, e as histórias em quadrinhos, elas são uma narrativa iconográfica, né? Como diz Braga, né? Ele fala que o requadro, o desenho, a narrativa, as onomatopeias, metáforas, elas vão transmitir as características de cada estilo, né? Então, aqui eu trouxe para vocês, por exemplo, o Dom Casmurro, né? Que a gente percebe que isso não é um mangá por causa do desenho, dos traços. Eu trouxe também Memórias Póstumas de Brás Cubas, que a gente vê aqui a questão das cores, o uso das cores, como é o traço dos desenhos, né? Os quadrinhos, né? Os quadros, como eles são colocados aqui, né? Dentro da plana. E aqui a gente vê como foi feito esse recorte, né, nessa obra, né? A adaptação, né, a resposta que eu tive, que todo mundo tem, é a do livro, né, que adaptar Helena para o mangá foi um processo que existiu algumas mudanças, né? A linguagem gráfica do mangá sofreu cortes, ele teve que recriar algumas cenas e outras cenas foram criadas porque Machado de Assis não disse. Então é isso que nós temos no próprio livro, né? Logo nas primeiras páginas. E como já foi dito aqui, né? Houghton já fala dessa questão da adaptação, é uma transcodificação, né? Uma recriação, né? E quanto mais popular e querido o romance, pode ter uma rejeição maior, porque todo mundo já conhece a história. Então, talvez por isso que escolheram e optaram por Helena. E aqui eu falo sobre algumas poucas características do mangá shoujo, né? Que é um gênero voltado para o sexo feminino, juvenil, né? É um romance de sentimentos, né? Um interesse amoroso, os traços delicados, as cenas poéticas com folhas, olhos grandes e brilhantes. Então, assim, a gente consegue perceber essas características aqui. Nessa cena, nós temos aqui a morte, né, da Helena, já no final do livro, quando ela recebe o seu primeiro beijo, né? Foi aqui que ela recebeu o primeiro beijo.
E aí, para algumas considerações finais, eu trouxe que essa transformação de obras literárias brasileiras, ela representa realmente um significativo para os leitores, né, e para a crítica acadêmica brasileira, né? Esse tipo de adaptação abre espaço de análises, né, e embora no Brasil ainda esteja no começo, né, a explorar esses caminhos de adaptações, de recriações, né, a gente percebe um potencial desse diálogo, né, dessa transculturalidade entre as obras literárias brasileiras que podem ser transcodificadas ou recriadas através de uma nova linguagem, né? E a circulação desse livro clássico, né, que é uma história clássica, sendo recontada de uma forma talvez mais fácil, pode atrair novos leitores, né? Leitores que não estavam acostumados com a leitura clássica, mas que ao ver, né, que gostam da linguagem, né, da questão visual dos quadrinhos, possam trazer isso, mais leitores terem interesse também a recorrer à obra original. É importante lembrar que a história, a obra original, ela tem a obra Helena adaptada, ela tem começo, meio e fim. Então, assim, é lógico que houveram cortes, mas esses cortes não atrapalham no fluxo da leitura, né? Quando uma pessoa que não conhece o original consegue ler e consegue gostar bem da adaptação que foi feita, né? E aqui eu coloquei em japonês, como eu sou professor de japonês, gostei, arigatou gozaimashita, que é um muito obrigado, né? E nós temos aqui as minhas referências também. Obrigado. Obrigado, Edson. Eu vou tirar uma dúvida agora aqui com o William, porque a mesa era de 2 horas até 13h30 da tarde. Já são 3h35 pelo horário de Brasília. A gente pode seguir para o debate? Tem alguma recomendação que não pode? Podemos seguir, gente. Eu só vou precisar sair um pouquinho, faltando uns 5, 10 minutos, porque eu vou para outra mesa, né? Então, mas até lá, eu acho que a gente consegue ficar aqui até umas... Faltando 5, 10 minutos para quê? Para 4 da as 4. tarde? Isso, para as Pronto, 4. então até umas 5 para as 4, mais ou menos. Uhum. Beleza, então. Então, gente, vamos abrir. Quem tiver perguntas, por gentileza, ou venha para o chat, ou abra o microfone e faça perguntas. Eu ia sugerir que todo mundo que participou, que apresentou o trabalho, abrisse a câmera, por gentileza. Temos perguntas? Temos questionamentos? Opa, William. Eu tenho. Eu vou tentar separar aqui em 2 perguntas, né? Mais ou menos um comentário, né? Tá mais para comentário do que para pergunta. Uma vai para o Ricardo e para o Elton, e a outra vai para o Edson e para a Letícia, tá? Na questão do Ricardo com o Elton, como que os dois usam Grostin, né? A gente está estudando, inclusive, o Grostin no quadrital, né? O quadrinho Comics and Narration. E você falando dessa questão de mostração e narração, né? Me parece que falta um conceito para dar conta de toda a potencialidade do quadrinho, né? Porque quando ele usa lá no livro dele Comics Narrations, ele acaba usando 3 conceitos, né? Que é o mostrado, o inferido e o significado. E aí ele vai fazer uma distinção entre os quadrinhos mais tradicionais e os quadrinhos mais poéticos, né? Ele vai falar que todo quadrinho ele mostra, né? E que geralmente nos quadrinhos tradicionais, que a gente tem uma sequência linear mais lógica, a gente consegue inferir o que vai acontecer na cena, né? Então, basicamente, a gente acaba não interpretando, né? Não tendo essa significação entre as imagens, né? E nos quadrinhos mais abstratos, que ele fala que não tem essa sequencialidade mais lógica, né? Ele fala que tem menos a questão do inferido e mais a questão do significado, né? Então, eu imagino que esses 3 conceitos, eu acho que elas acabam dialogando entre si, e aí eu relaciono eles também com a questão da fotografia, né? Que já acaba sendo o meu campo de estudo, porque, assim, na fotografia, quando a gente pega uma fotografia e vê uma fotografia, toda fotografia, ela mostra, né, e toda fotografia, ela acaba podendo ter uma narração, que é a composição fotográfica que o fotógrafo, ele faz dentro da imagem, né, mas também eu acho que falta justamente essa questão da interpretação,
né, para dar conta de toda essa potencialidade que tem nos quadrinhos e também nas fotografias, né. Então, eu acredito, assim, que o Grostin, ele é muito feliz nesses conceitos, assim, né, mas, não sei, parece que pelo fato dos quadrinhos ser uma questão, uma linguagem mais complexa que as outras, digamos assim, né, essas questões, elas necessitam de algo, eu não sei o que é esse algo a mais, né, que a gente está aqui estudando justamente por causa disso, né, mas eu não sei se mas esse comentário, né, que eu acabo fazendo, né, se quiserem acrescentar. E também para o Edson e para a Letícia, né, eu acho muito interessante que tem por exemplo, quando a gente pega alguns mangás, pegar mais mangás da literatura, né, eu vejo que tem uma recepção um pouco maior até, né, do que os mangás tradicionais do que tem no Japão. Porque, assim, não sei se você chegou a ver que eles adaptaram a Anime with E, que é da série, né? E aí eles fizeram para mangá não, para o anime ali, e teve uma recepção muito grande, né? E aí eu queria saber o que vocês pensam dessa questão de uma melhor recepção que tem nessas obras. Se é motivo que teria, né? Se é porque é diferente do que eles já estão acostumados, ou se acaba tendo essa questão de querer entrar mais nesse âmbito literário, né? Porque quando a gente pensa muito no mangá e nos quadrinhos em geral, né, a gente acaba tendo pouca literatura dentro dessas linguagens, né, e é como que eu tô falando, né, que são linguagens diferentes, né, a gente não pode considerar que quadrinho é literatura e literatura é quadrinho, né, mas parece que quando tem essa questão literária, acaba tendo um pouco sendo mais complexa, né, eu acho que isso chama um pouco da atenção também das pessoas que querem consumir a obra. É isso. Beleza. Vou começar. Vou tentar responder aqui rapidamente a sua proposta de tese de pós-doutorado, viu? Porque tem muita coisa aí na tua pergunta, tá? Mas como o Grustin é um semiólogo, semiótico, sei lá, a tua provocação ela é pertinente, né? Quer dizer, ela parte de um ponto que não está dito aqui por ninguém, nenhum de nós, que é a questão de como é que a gente preenche esses intervalos entre uma vinheta e outra através da calha, né? Calhas que podem ter um intervalo de tempo muito pequeno, elástico, sem nenhum sentido lógico, não circuito, né? E o que quer que seja, né? E aí o Scott McCloud, de certo modo, ajudou a bagunçar um pouco, tentou botar um pouco de ordem, mas bagunçou por outro lado, tá? Com relação aos quadrinhos abstratos, né, e essas modalidades de mostração no âmbito deles, eu não vou restringir aos quadrinhos abstratos, eu vou restringir a qualquer tipo de quadrinho que eu vou comentar aqui, tá? Eu me lembro de uma frase do professor Eliseu Veron, que era um semiólogo argentino, já falecido, ele disse em algum momento que cada vez mais o estudo da semiótica é um estudo da recepção. O que significa isso? Tá? E aí a gente pode até retomar o Martim Barbedo, quando ele fala lá do calafrio epistemológico que ele tem no cinema na Colômbia, quando ele e um amigo estão rindo no cinema de um filme meio brega, meio trash, não sei o que era, e alguém na frente está chorando e diz assim, vocês não têm direito de rir daquilo que eu estou chorando aqui. Tá? Então, de algum modo, por que eu pondero isso? Porque eu conheço o caso até de uma colega que é do interior de Pernambuco, que disse que tentou fazer um projeto sobre cartilhas sobre alfabetização, e o pessoal, vamos trabalhar com quadrinho, que qualquer criança lê quadrinho. Né? E quando chegou nessa comunidade na Zona da Mata, em Pernambuco, a maior parte das pessoas nunca tinha visto uma história em quadrinhos. Tinham visto álbum de figurinha. Resultado, eles achavam que as revistas em quadrinhos eram álbuns de figurinhas e que não havia nenhuma sequência lógica entre as tiras e as páginas. Eles viam as imagens totalmente avulsas, autônomas e independentes. Tá? Então, de algum modo, essa capacidade, essa coisa que alguns de nós vamos aprendendo desde criança, que é ler quadrinhos por linha, ler um quadro, depois assim infinitamente, é um processo de linguagem, um processo linguageiro como qualquer outro. Tá? E aquilo que a gente toma como sendo algo simples, para outras pessoas pode ser muito complicado. E, por outro lado, para mim, ler um determinado quadrinho abstrato pode ser muito complicado, e para outra pessoa, cara, mas isso aqui é muito óbvio, você não está vendo? Não estou vendo, porque eu não sou tão abstrato assim.
Então, para responder essa tua pergunta de modo bem sintético, sendo bem sincero, tá? É muito difícil você inferir como é que a gente faz esse processo de passagem de uma vinheta para outra. Alguns estudiosos fazem essa pesquisa em relação a livros ilustrados, como é que crianças dão sentido de uma página para outra quando viram a página, como é que elas fazem essa ligação. Isso é uma coisa que ainda não tem nada muito bem, vou dizer, estudado em termos junto a pessoas mesmo. Eu acho que são coisas que pedem estudos de recepção, tá? Agora, pelo menos meu papel aqui como pesquisador é partir do pressuposto que a pessoa que fez a obra pensou num determinado modelo de leitor de leitora que vai conseguir fazer isso. Se não vai conseguir, é uma outra questão. Isso aproxima muito a ideia do Humberto Eco do leitor modelo. Assim, quem que vai colaborar interpretativamente, perdão, naquilo que eu estou propondo como quadrinhos. Algumas pessoas vão conseguir cooperar e outras não. Não dá para abarcar todo mundo, infelizmente. Eu tenho um exemplo aqui de um quadrinho da Turma da Mônica, que eu comprei aqui recentemente, uma coletânea, um quadrinho chamado acho que é Linha do Tempo, se não me engano, que é uma coisa meio experimentalista em termos de design. Eu li 2, 3 vezes, o cara, não estou entendendo isso aqui. É Turma da Mônica, que vergonha, cara. Pega os seus diplomas e joga no lixo, você não consegue ler um quadrinho da Turma da Mônica, tá? Então, e tem outra coisa, para finalizar. Na mesma proporção que os quadrinhos estão se tornando obras cada vez mais complexas, né? Se você pega os quadrinhos do começo do século XX, na sua maioria, eles não parecem com os quadrinhos dos anos 60, 70, 80, que não se parecem mais com os quadrinhos de hoje, porque dominamos a linguagem, a forma de produção é diferente, eu não tenho mais a estrutura do grid desenhado, o computador me liberta de uma série de possibilidades, tem webtoon, tem quadrinho para celular, então tem uma série de outras coisas, mas eu, como sou old school, old fashion, eu trabalho com quadrinho impresso. As outras coisas são outras coisas, né? Podem me linchar. Tá? Então, sintetizando, essa questão do caráter da fotografia, do cinema, da literatura, do quadrinho, dos intervalos, dos espaços, que são existentes em qualquer... Quem assistiu Alain René vai saber também que tem um monte de ato aí que você fica assim, cara, o que ele queria juntar isso com aquilo, por exemplo, né? Então, acho que depende muito mais de um estudo de recepção, para a gente saber até que ponto aquilo que a gente está propondo é efetivamente tão distante, a ponto de ser difícil de ser interpretado, ou não. Porque nós estamos numa sociedade mediatizada e as pessoas cada vez mais consomem e produzem produtos midiáticos, né? Então, coisas que talvez há 50 anos atrás a gente achasse estranho, talvez hoje seja normal, e vice-versa. Mas essa é a minha tentativa de resposta por hora. Então, vamos à segunda pergunta que o William falou, né? Que ele perguntou sobre a questão do público, né? E realmente, eu acho, William, que existe uma junção de dois públicos aí, né? O tanto público que gosta de literatura, como o público que gosta de animes e mangás. Então, quando você faz alguma adaptação, como é o caso aqui de Helena, está fazendo uma adaptação de um clássico da literatura, tanto aquelas pessoas que já conhecem a obra da literatura vão querer ver como é que foi feita essa adaptação, essa recriação, tanto quanto aquelas pessoas, né, que gostam de mangás, eles vão falar assim, que obra é essa, né, que história é essa, porque já sabe que leu Machado de Assis, e sabe que Machado de Assis tem uma leitura, é uma leitura difícil, né, é um linguajar diferente, né, que é colocado para os alunos do ensino médio, o ensino fundamental lerem, né, sem a maturidade que que não tem. Eu lembro que quando eu li a primeira vez Memórias Próximas de Brás Cubas, eu quis morrer, né? Porque, assim, é por causa que eu não entendia nada, eu tinha que procurar as palavras no dicionário. É diferente quando eu leio agora, né? Então, eu tenho um conhecimento, um repertório linguístico maior para poder compreender até as questões culturais, né? As sátiras, né? As alfinetadas que o Machado de Assis faz, né? Então, eu acho, assim, que ao adaptar a obra, só tem a ganhar, né, ganha em um público, né, que juntam-se dois públicos, tanto aquele público que gosta de literatura, que fica curioso por conhecer a obra, e também aquele público dos animes e mangás, que vão conhecer, vão ler primeiro a adaptação, e aí talvez, né, não necessariamente, mas talvez vão ter interesse em ler a obra, como é que ela é. Então já sabe, já tem como se fosse uma introdução, né, tem aquela base que foi uma obra, né, que foi uma adaptação, a gente sabe que aí tem aquela questão dos outros, os fãs, né? Que os fãs, né? Que eu falei na minha fala, né? Que eu tinha dito.
Existem alguns fãs que querem que a obra adaptada seja igual ao livro que leu, né? Então, que vai assistir um filme, então ele se frustra porque o filme não seguiu a sequência lógica, então porque foi cortada a parte que ele mais gostou. Então, assim, o filme é uma adaptação, é uma leitura, uma interpretação de quem faz, né? Assim como o mangá também, né? A leitura, ele vai selecionar, assim como eu faço as apresentações, e todo mundo vai trazer aqui a parte que mais interessa, a parte que achou mais interessante. Não vai trazer tudo, porque é impossível, né? Tinha muito mais coisas que todos nós aqui queríamos falar, mas em 20 minutos é impossível falar tudo isso, né? Vou passar a palavra. Eu queria só complementar o Edson, eu concordo plenamente. Eu acho que acaba sendo uma junção dos públicos, né? Então tem tanta questão das pessoas que gostam de mangá, quanto as pessoas que têm interesse na literatura. O que eu acho interessante, principalmente das literaturas japonesas sendo passadas para mangá, é que no Brasil ainda existe um distanciamento com a literatura japonesa em si, né? Então, a gente pensa muito no Haruki Murakami, né? Falando de literatura japonesa, ele é o cara. Então, tem muitos autores que estão surgindo por agora, e é interessante que muitas dessas adaptações já existiam. A gente tem, inclusive, a do Jiu-Jitsu também, além de Frankenstein, tem a adaptação dele de O Declínio de um Homem, do Dazai também. Então, eu acho que acaba expandindo também os horizontes para as pessoas irem atrás da literatura, que até o Elton tá com ela em mãos, né? Então, isso é legal, assim, e é legal, por exemplo, no caso desse, é um romance muito introspectivo, né? Então, é um enredo, assim, cotidiano que a gente consegue transmitir pelo mangá e, inclusive, ter esse pequeno diálogo da autora com o mangaka. Então, você vê uma discussão, assim, próxima, né? Acho que é isso. Mais perguntas, gente? Aproveitando que a gente pode abusar do William por 5 minutos ainda. Se ninguém tem pergunta, eu queria dar um conselho. Conselho não, porque eu não tenho idade para dar conselho para ninguém. Até tenho, não sei. Mas, enfim, uma sugestão de leitura. Eu vi muita gente falando aqui da Júlia Kristeva e da Linda Hutton. Acho que os três colegas aqui citaram de algum modo esses autores, essas autoras, né? E eu ia sugerir autores, obras que eu trabalho, que eu acho que são pertinentes para trabalhar a questão em outros, para ajudar a colaborar num diálogo, uma discussão sobre adaptações. É um livro que foi traduzido parcialmente pelo pessoal da UFMG, se não me engano, da Linguística, que é um livro do Gerard Genet chamado Seiles. Seria algo como... Seiles não, perdão. Palimpsestes, da literatura de segundo grau. Palimpsestos, literatura de segundo grau. Né? Que até depois o Thierry Gustin faz uma expansão e faz os quadrinhos paródicos, paródias, quadrinhos de segundo grau, que é discutindo justamente a relação com o que ele chama de hiper e hipotextualidade, textos que são derivados de um outro texto na sua origem, né? E ele vai trabalhar com uma série de categorias de como analisar as relações entre um texto, vamos dizer, um texto fonte, um texto de origem, e o texto que é daí derivado. Né? E ele fala explicitamente em palimpsesto, né? Ou seja, esse texto que deixou uma marca que que vai para o texto novo, né? E ele trabalha com essas categorias, trabalha com paródia, pistacho, acho que é fono, pastiche, paródia, adaptação, e por aí vai, tá? E o outro é da Julie Sanders, que é um livro chamado Adaptation and Appropriation, tá? Adaptação e apropriação, que ela vai discutir justamente o que diferencia a adaptação da apropriação. A apropriação é o que a mais em relação à adaptação, tá? Eu sugiro isso porque, quando a gente vê uma obra, talvez aqui mais direto para o Edson, né? Não sei, uma obra feita num contexto brasileiro, com influência cultura portuguesa, e já misturada com a brasileira, tá? E você coloca ela com uma estética gráfica, visual japonesa, do mangá, isso ainda é uma adaptação ou já seria uma apropriação? Eu tenho que adaptar algumas coisas para uma lógica japonesa, ou consigo manter esse padrão espacial, temporal, brasileiro, mesmo dentro de uma ótica japonesa? E se eu faço em japonês, assim, o que eu ganho, o que eu perco, o que eu mudo em relação a isso? Então, são duas sugestões de leitura para vocês, assim, eu, de algum modo, acho que vão ajudar um pouco, vão aprofundar as discussões sobre a adaptação, principalmente do ponto de vista da
da Linda Rothschild. Não estou dizendo para ninguém deixar a Linda Rothschild de lado, por favor, adoro aquele livro, tá? Mas a Julie Sanders e o Gerard Genette podem, de algum modo, dar outras chaves de leitura, ampliar outros conceitos para facilitar, ou não, sei lá, a pesquisa de vocês. Eu vou botar o nome dos livros aqui no chat, tá? E estou esperando que alguém faça perguntas. Eu acho que não vai mais dar tempo, não, que eu já vou precisar ir lá para outra mesa. Mas, eu não sei se eu sair aqui, a mesa vai cair. A gente pode tentar fazer um teste aqui, que daí eu só vou e vocês ficam. Aí, podemos fazer um teste? Acho Deixa eu que só sim, colocar aqui o nome dos Tô livros. esperando o Ricardo escrever beleza. aí as referências. Eu estou sem óculos, então se eu errar alguma coisa aqui, perdão, é porque eu estou sem óculos. Eu detesto usar óculos com fone de ouvido. Tá aí, Gerard Genette, Palimpsestes, a literatura de segundo grau, tem a tradução do pessoal do UFMG e Adaptation and Appropriation da Julie Sanders. Os dois têm aquele simpático PDF maroto que a gente encontra facilmente na internet, em páginas que a gente pode abrir na frente de crianças que não vão ter grandes sustos. Ó, gente, eu vou ir para outra sala, eu vou sair aqui. Se a chamada cair, muito obrigado pela participação, pela presença. Reiterando que a gravação vai estar postada até o final de semana que vem lá no YouTube. E os certificados a gente envia assim que possível, tá bom? Muito obrigado novamente. E Obrigado a vamos você, testar. William, E pela aí, ajuda e pelo suporte. se eu sair aqui e a chamada continuar, vocês podem continuar o debate que vai estar tudo gravado. Tranquilo. Valeu, William. Obrigadão, tá? Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Pronto, está colocado aí as duas referências. Se alguém quiser diretamente dizer, professor, não tem logo, não, talvez eu deva ter em algum canto, assim, em algum pendrive, algum computador, não sei. Posso até, mas não são obras difíceis de encontrar, não. O do Gerard Genette, como eu falei, ele é uma tradução parcial, mas tudo que precisa está lá traduzido direitinho. O da Julie Sanders também é fácil de encontrar. Eu estou vendo uma pessoa conhecida aqui, Patrícia. Boa tarde, Patrícia, tudo bom? O pessoal que está aqui podia abrir o microfone e a câmera para a gente continuar conversando, caso haja interesse. Antes que o pessoal esteja fazendo café e bolo por causa do lanche, tá? Clístenes, achei curioso. Opa, tudo bom, Patrícia? Curioso que eu tenho um conhecido aqui em Fortaleza que chama Clístenes também. Eu pensei, será que é o mesmo Clístenes? Não, eu não sabia, não sei se o nome é grego, se é tão comum ou não. Acho que é de origem grega, né? De origem grega. Com certeza é origem grega, tá? Gente, a gente vai trocar alguma ideia aqui ainda mais? Alguém tem interesse em perguntar alguma coisa ainda? Gente, não sei, mas eu preciso sair mesmo, por questão de horário. Aí eu vou deixar aqui meu e-mail se alguém quiser entrar em contato com alguma coisa, Tá. né? Porque agora eu vou precisar sair mesmo. O meu e-mail também eu já coloquei contato do WhatsApp. E lembrando, pessoal, assinar a lista de frequência, tá? Que talvez alguém não tenha visto, já está aqui no chat Eu o não vi, link não. para a lista. O link para a lista de frequência está lá em cima, mais especificamente Vixe, cadê o link? Isso aqui caiu. Ah, tá aqui. Eu vou recopiar e passar aqui de novo para vocês. Para vocês poderem. Rapidinho. Rapidinho vocês. Tá certo. Pois, gente, se ninguém mais quer falar, o pessoal reclama que não tem espaço para falar, e quando tem espaço para falar, todo mundo prefere calar. É uma vergonha, mas enfim. Tá, gente? Então, foi um prazer conhecer vocês. O Edson, eu não sei se eu já vi nas jornadas de quadrinhos aqui na USP, sua cara é vagamente familiar. Ou eu estou Eu ficando acho que gaga. sim, Ricardo. Acho que sim. Né? Esse ano eu não pude participar, mas o ano passado eu estava lá, né? É, tem esses barrados Talvez pelos tenha corredores. sido isso, pelos Obrigado por uma corredores. É isso. paçoquinha e coisas do gênero. A Letícia e o Elton, não sei se conheço, não. Realmente eu não sei, gente. É uma luta de óculos também. Então, estou sem óculos, então fica mais difícil, tá? Mas prazer em conhecer vocês, tá? Sucesso nas jornadas de vocês aí, tá? No mestrado e doutorado. Eu costumo dizer, mestrado é pior que doutorado. Doutorado você tem um dobro Menos tempo, né? O doutorado você tem o dobro do tempo que você já está passado na casca do alho, já é macaco velho, já sabe como é o caminho das pedras. Pois, gente, eu vou fechando aqui. Eu vou saindo, se vocês quiserem ficar à vontade. Até porque eu quero ver a outra mesa daqui a pouco também, tá bom?
Gente, tudo de bom, boa semana para vocês, bom evento para todo mundo, tá? Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, Obrigado tchau, também. gente. Prazer. Tchau. Prazer, viu? Até mais. Tchau, tchau.